Uma aspiração. A poderosa e quase irresistível aspiração dos povos à libertação constitui um dos principais sinais dos tempos que a Igreja deve perscrutar e interpretar à luz do Evangelho. Este fenômeno marcante de nossa época tem uma amplidão universal. Manifesta-se, porém, em formas e em graus diferentes conforme os povos. É sobretudo entre os povos que experimentam o peso da miséria e entre as camadas deserdadas que esta aspiração se exprime com vigor. Esta aspiração traduz a percepção autêntica, ainda que obscura, da dignidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus, rebaixada e menosprezada por múltiplas opressões culturais, políticas, raciais, sociais e econômicas, que muitas vezes se acumulam. Ao revelar-lhes a sua vocação de filhos de Deus, o Evangelho suscitou no coração dos homens a exigência e a vontade positiva de uma vida fraterna, justa e pacífica, na qual cada pessoa possa encontrar o respeito e as condições da sua autorrealização espiritual e material. Esta exigência encontra-se, sem dúvida, na raiz da aspiração de que falamos. Por consequência, o homem já não está disposto a sujeitar-se passivamente ao peso esmagador da miséria, com suas sequelas de morte, doenças e depauperamento. Sente profundamente esta miséria como uma intolerável violação da sua dignidade original. Muitos fatores, entre os quais é preciso incluir o fermento evangélico, contribuíram para o despertar da consciência dos oprimidos. Já não se ignora, mesmo nos segmentos da população ainda dominados pelo analfabetismo, que graças ao maravilhoso progresso das ciências e das técnicas, a humanidade em constante crescimento demográfico seria capaz de assegurar a cada ser humano um mínimo de bens exigidos pela sua dignidade de pessoa. O escândalo das gritantes desigualdades entre ricos e pobres, quer se trate de desigualdades entre países ricos e países pobres, ou de desigualdades entre camadas sociais dentro de um mesmo território nacional, já não é tolerado. De um lado, atingiu-se uma abundância jamais vista, até agora, que favorece o desperdício. E de outro lado, vive-se ainda numa situação de indigência, marcada pela privação dos bens de primeira necessidade, de modo que já não se conta mais o número das vítimas da subnutrição. A falta de equidade e de sentido de solidariedade nos intercâmbios internacionais reverte de tal modo em benefício dos países industrializados, que a distância entre ricos e pobres aumenta sem cessar. Daí o sentimento de frustração entre os povos do terceiro mundo e a acusação de exploração e de colonialismo econômico lançada contra os países industrializados. A recordação dos estragos causados por um certo tipo de colonialismo e de suas consequências aviva muitas vezes feridas e traumatismos. A Sé Apostólica, na linha do Concílio Vaticano II, bem como as conferências episcopais, não tem cessado de denunciar o escândalo que constitui a gigantesca corrida armamentista, que além das ameaças que faz pesar sobre a paz, absorve enormes somas, uma parcela das quais seria suficiente para acudir às necessidades mais urgentes das populações privadas do necessário.